Bem, pessoal, nesta aula nós vamos conversar sobre diversos assuntos. Então, por isso que o nome é misturadão. Vai ser um misturado aí de várias informações, mas elas todas vão estar subdivididas e vai ficar fácil para você compreender. Vamos falar sobre prêmio, sobre gratificação, prêmio, vale transporte e cargo de confiança. Então, começando pela gratificação, a gratificação ela é considerada, segundo Garcia, uma contraprestação pelo serviço prestado em certas condições ou em condições especiais diferenciadas, como gratificação de função, gratificação por tempo de serviço. Contudo, é preciso ficar claro desde o começo da história de nossas conversas sobre remuneração, que o que interessa, na verdade, não é o nome da verba, não é o nome daquela contraprestação, e sim a natureza jurídica dela. Existem muitos empregadores que substituem, achando que o título que ele está dando, o nome que ele está dando para aquela contraprestação, ela é garantia de proteção a ele contra, por exemplo, a integração ou a incidência de tributos no sentido de contribuições e até do imposto de renda. Então, não adianta para o empregador ele adotar um nome que na visão dele não tenha repercussões. Porque o que vai interessar mesmo é a análise da natureza jurídica. Essa gratificação, desde que ela seja ajustada, já esteja prevista, e aí prevista tanto em acordo coletivo, convenção coletiva, quanto for outorgada pelo empregador, por vontade e liberalidade dele, como nos traz o entendimento, a súmula 202 do TST, ele vai ter direito a receber, sim, a gratificação. E essa gratificação, ela integra para todos os efeitos. Contudo, ele não vai poder receber mais de uma, ele vai receber aquela que for mais benéfica. Se houver uma que for outorgada pelo empregador e outra que for outorgada por convenção coletiva, ele não vai receber as duas, ele vai receber uma delas. No que tange à gratificação por tempo de serviço, ela tem sim natureza salarial. Essa gratificação ela integra o salário para todos os efeitos legais. Isso também ratificado pela súmula do STF número 207, que considera que, sendo tacitamente convencionado, integra o salário para todos os efeitos legais, o que ele denomina de gratificações habituais. E essa gratificação habitual, segundo Martins, ela é considerada habitual quando ela for paga por 2 períodos consecutivos ou durante a maior parte do contrato de trabalho. Essa gratificação, como nós estamos conversando, ela tem que ser ajustada para ter integração. Mesmo que esse ajuste seja tácito, isto é, sendo tácito ou expresso, essa gratificação ela vai integrar a remuneração dele. Na hipótese de não ser ajustada, de não ser tanto o ajuste tácito como um ajuste expresso, aí ela não integra o salário. Mas sendo ajustado, tácita ou expressamente, ela precisa. Daí a posição do TST na súmula 152, quando ele menciona o fato de constar do recibo de pagamento de gratificação o caráter de liberalidade, não basta, por si só, para excluir a existência do ajuste tácito. O que significa que o empregador ele tenta, de diversas formas, retirar essa integração, essa possibilidade de integração, dele se tornar essa natureza salarial, pelo fato dele ter concedido aí por livre e espontânea vontade. Uma vez na vida, outra na morte. Mas não é isso que
que o TST entende, que o fato dele constar ali no recibo não basta para excluir a existência desse ajuste tácito. Pois bem, na gratificação, ou seja, no cálculo dessa gratificação, as horas extras habituais, e aí a gente já viu o conceito do que seja habitual, elas irão integrar a remuneração para efeito do cálculo da gratificação quando ela for semestral. A hora extra vai entrar na base de cálculo dessa gratificação. Já o repouso semanal remunerado, quando se trata de gratificação por tempo de serviço ou produtividade, ele não integra, ele não entra, não repercute no cálculo. A gratificação não repercute no cálculo deste repouso. O repouso é calculado sem essa gratificação, desde que ela seja paga mensalmente. Com relação à súmula 253, é preciso ficar claro que a gratificação não tem reflexo nas horas extras, nas férias e também no aviso prévio. Agora, as horas extras é que integram o cálculo da gratificação. Não a gratificação é que integra a remuneração do cálculo das gratificações. É a hora extra que integra o cálculo da gratificação. E não a gratificação repercutir no cálculo das horas extras. Ok? É preciso ficar muito claro aí essa diferença. As horas extras, elas vão integrar o cálculo da gratificação, mas a gratificação não entra no cálculo das horas extras. Ok? Então vamos falar agora sobre prêmio. Prêmio também é outra contraprestação que pode se verificar a partir do preenchimento de certas condições previamente fixadas para alcançar uma determinada meta. Então, por exemplo, vamos pagar um prêmio por quem vender mais. O vendedor que vender mais esse mês vai ganhar uma viagem, vai ganhar um prêmio, uma geladeira, um carro, uma coisa dessa natureza. E aí não vai influenciar nisso as faltas, os atrasos que ele porventura tenha, o que pode, por acaso, ser estabelecido lá com a gratificação. Então veja, portanto, segundo Garcia, o fato de ser valor do prêmio variável e condicionado a certos eventos, ele não afasta a natureza salarial, quando pago de forma habitual. Sempre leva-se em consideração aí a habitualidade. E algo que for esporadicamente, isso não caracteriza. Mas o que precisa ficar bem claro é que se ele for pago em dois períodos, considera-se que se ele for pago em dois períodos consecutivos ou na maior parte do contrato, esse prêmio isso aí vai se tornar habitual e ele integraria para todos os efeitos. Segundo a súmula do STF, número 209, o salário-produção, como outras modalidades de salário-prêmio, é devido desde que verificada a condição a que estiver subordinado e não pode ser suprimido unilateralmente pelo empregador quando for pago com habitualidade. Então resta claro aí que se ele for pago, tem que ter, e for verificado que aquele pagamento foi realizado numa condição específica com essa habitualidade, ele não pode ser suprimido da remuneração de forma unilateral. Aí entra naquela conversa de alteração contratual, tá? Bem, vamos passar agora a um outro assunto. O Vale Transporte. O Vale Transporte na verdade, o Vale Transporte é um benefício que muitas empresas elas estabelecem como sendo algo do outro mundo. Olha, se você vier trabalhar na minha empresa, você vai receber tal coisa, e o Vale Transporte. Pois bem, o Vale Transporte, ele é obrigatório. Não é um favor que o empregador faz. É obrigação.
Agora, ele tem algumas condições para isso. É preciso que o empregado ele utilize o vale para o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa. Que ele não faça mau uso, porque se ele fizer mau uso deste vale, ele vai sofrer uma sanção, que poderá ser até uma penalidade, que poderá até ser a demissão por justa causa, né? Por falta grave. Então, o fornecimento do vale, ele deve observar a necessidade do trabalhador. Para isso, ele tem que declarar. Ele declara, olha, eu moro em determinado lugar e eu preciso pegar 3, 4 ônibus para ir trabalhar. Ele vai declarar isso. Ele vai dizer isso num documento de necessidade do vale, chama-se Declaração de Necessidade do Vale Transporte. Também, se ele não quiser o vale, é a obrigação da empresa fornecer essa declaração para que ele também diga que ele não precisa do vale. Tá? Por exemplo, a empresa fornece o vale transporte e o empregado vem de bicicleta, vem de moto. Se houver uma portaria na empresa onde se identifica a entrada e a saída de todos os trabalhadores e os veículos, a placa do veículo que ele veio, ele pode perder o vale transporte, querido. Ele pode sofrer uma sanção em relação a isso, porque ele pode restar caracterizado que ele fez um mau uso do vale. Porque se você recebe vale transporte, qual é a necessidade de você ir de moto, por exemplo? Para que você pediu o vale transporte? E em cidades que existam o vale transporte, o vale eletrônico, isso fica mais fácil de se provar, porque ele pode pegar um extrato do vale transporte, tá? O vale transporte, ele é concedido e existe uma parcela do pagamento dele que é feito pelo empregado. O empregador pode descontar até 6% do salário dele, para que possa caracterizar a participação do empregado, até 6%. E aí, proporcional à quantidade de vales que ele tenha, porventura, recebido. Na hipótese de ausência dele ao trabalho, como ele não usou o vale, ele poderá ser compensado. Tá? No próximo mês, eu necessariamente não preciso colocar a mesma quantidade de vales para ele. Eu posso colocar uma quantidade menor, tendo em vista que ele ficou 2, 3 dias afastado em virtude de doença, por exemplo. Tá? É importante ler a lei do Vale Transporte, é importante dar uma olhada no regulamento, para que sejam observadas determinadas situações nas entrelinhas. Tá? Bem, por fim, vamos conversar sobre cargo de confiança. Por que a gente precisa falar sobre ele? Porque a caracterização do cargo de confiança exclui a obrigatoriedade de se estabelecer uma jornada de trabalho. Por exemplo, exclui a necessidade de ter o intervalo para repouso, estabelecido uma hora do intervalo para repouso e alimentação. Também, se ele não tem direito a hora extra, ele não vai ter direito a adicional noturno e todos os reflexos que porventura existam em decorrência desta situação. São 2 as situações em que pode-se caracterizar que o empregado não está abrangido pelo regime previsto no capítulo que fala da duração da jornada. Uma delas é quando o empregado trabalha em atividade externa, incompatível com a fixação do horário de trabalho, que a gente já discutiu algumas vezes em sala. A outra é a dos gerentes, que é nessa que nós vamos nos fixar. Os gerentes, assim considerados aqueles que exercem o cargo de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento, eles não têm o capítulo da duração do trabalho, eles não estão sujeitos à aplicação desse capítulo da duração do trabalho. Mas, para que isso aconteça, ele precisa exercer efetivamente o cargo de gestão. Só ter o nome de gerente, ter o nome de diretor, mas não dar pitaco em nada, isso não vai trazer, não vai atender ao interesse efetivo do espírito da norma. Tá?
É preciso que ele desenvolva a atividade. Então, fulano, eu vou te convidar para ser gerente. Você vai ser gerente, tá? Sim, quem são meus subordinados? Não, por enquanto a gente não contratou ninguém, não. Só vai ter você. Aí você vai ser o gerente. Sim, mas como ele vai ser gerente? A gerência pressupõe a coordenação e a coordenação de subordinados. Mas se não existe subordinados, a atribuição dela é coordenar, é organizar. Como o próprio nome diz, gerenciar. Mas como é que ele vai gerenciar algo se efetivamente ele não tem nenhuma pessoa subordinada a ele? Então, isso já descaracterizaria. Outra coisa é que, se ele for gerente e se o empregador quiser, ele pode estabelecer uma gratificação de função. Esta gratificação de função, ela não pode ser menor do que 40% do salário dele. Ou seja, se eu tiver um salário de R$1.000, a minha gratificação de função, para caracterizar que eu sou gestor, exerço o cargo de confiança, tem que ser de no mínimo, R$400, se minha remuneração for de 1.000. Necessariamente, para o Ministério do Trabalho, ela precisa aparecer para poder caracterizar o cargo de confiança. Mas em outras situações, não. Então é necessário que fique muito claro que qualquer gratificação, é qualquer salário que eu posso dar. Eu posso dar isso no salário sem colocar a gratificação? Pode, mas o salário precisa ser um salário significativo para isso. Então, se o camarada ganha 880 e ele vai ser gerente, ele não pode só receber 1.000. Ele tem que receber, no mínimo, algo que fique parecido com 40% a mais sobre o salário dele. Para que isso fique muito claro, que ele exerce aquela função lá de gestão e que aquelas outras pessoas são subordinadas, porque não existe gestor ou gerente sem subordinados, ok? Então, aqui estão as referências de onde nós buscamos algumas informações e, mais uma vez eu digo, pegue seu livro, estude, dê uma olhada, leia sobre o assunto, leia a lei do Vale Transporte, tá? Até a próxima.